vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, estou aguardando aqui a sua participação e vamos falar em esportes a partir de agora até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O time considerado titular do Guarani, apenas Alan Santos, Isaac e Bruno Santos têm vínculos se encerrando neste mês. Inclusive, o camisa 9 será o primeiro procurado pela diretoria para a renovação. Portões da entrada do principal, do Brinco de Ouro, amanheceram pichados nesta terça-feira. Principal alvo foi a diretoria do clube. Farney Coelho é sondado pelo América de Natal, mas prioriza permanência no Brinco. De olho no primeiro duelo da grande decisão, o elenco da Ponte se reapresentou na manhã desta terça. Departamento médico monitora a situação de Gé para a final da Série C e adota cautela quanto à utilização do jogador. Atacante se recupera de lesão semelhante à que sofreu no ano passado, quando precisou passar por cirurgia. CBF confirmou os duelos da final para os dois próximos sábados, às 5 da tarde. O primeiro será em Vargem Grande do Sul, em Londrina. E, aliás, esqueçam o que eu falei, é VGD, que é a abreviação do estádio do Londrina, não é o estádio do Café. E a volta dia 25 no Moisés Lucaré. Seleção brasileira sofre apagão no segundo tempo e perde para o Japão pela primeira vez na história. O Brasil foi derrotado por 3-2 em dia de testes de Carlo Ancelotti. O encerramento da data FIFA nesta terça vai apontar, no mínimo, mais 5 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 26. 3 na África e 2 na Ásia. Existe a possibilidade de saírem também as 2 primeiras vagas europeias com Portugal e Inglaterra. Goiás anuncia a contratação de Fábio Carilli, treinador de 52 anos, assume após a demissão de Wagner Mancini nesta segunda. A missão do novo comandante é levar o Goiás ao acesso na Série B. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho, texto, ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar.
Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória de virada do Japão sobre o Brasil em amistoso realizado hoje pela manhã de Carlos Augusto, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Martinelli e Vini Júnior. A primeira derrota do Carlo Ancelotti, aliás, foi a segunda, né? Ele havia perdido para a Bolívia nas eliminatórias. Entraram ainda no decorrer do jogo Caio Henrique, Joelinton, Richarlison, Estevão, Matheus Cunha e Rodrigo. O Japão de Suzuki, Tanaguchi, Watanabe, Jonasuke, Suzuki, Sano e Kamada, Minamino e Doan, Kubo, Nakamura e Ueda. Os gols do jogo: o Brasil saiu na frente com Paulo Henrique a 21 minutos do primeiro tempo, Martinelli ampliou a 31, mas no segundo tempo o Japão virou. Minamoto a 6, Nakamura 16 e Ueda a 25 minutos do jogo, que teve a arbitragem de Kim Jong-Hyobo, da Coreia do Sul. Jogo realizado no Estádio Nacional de Tóquio, amistoso internacional, de virada Japão 3, Brasil 2. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Tem muita bronca ainda, né? Repercutindo a classificação da Ponte para a final e a desclassificação do Guarani. Bom dia, CH. Meu ponto de vista, o acesso do Guarani só não aconteceu por incompetência dos jogadores e da comissão técnica. Agora, uma reformulação deve ser feita com urgência. Um goleiro confiável é importante. Os dois que estão aí não servem. Laterais, zagueiros e meio-campistas urgente. Abraços, Paulo Paiva. Um abraço, Paulo. Valeu pela mensagem. O pessoal insiste aqui em mandar mensagem de áudio. Nesse programa não tem jeito de colocar no ar, tá bom? Cadê o covarde do presidente do Guarani que não deu entrevista ainda querendo satisfações? Time sem vergonha. Rogério de Hortolândia. A pergunta que não quer calar: Marcelo Fernandes acertou em levar o time reserva para Brusque? Certo que dá certo. Gabriel de Campinas. Sim, você tem razão. Eu não teria feito isso, critiquei isso, mas no final das contas a coisa deu certo, não é? O futebol apresenta isso. Nem sempre você faz o correto e dá certo. E às vezes você faz o errado também dá certo. Então o futebol tem isso, né? Agora, por exemplo, no basquete e no voleibol não tem essas molezas, entendeu? Você jogou mal, você perde. Você escolheu a tática errada, você perde, entendeu? Se é impreciso, você perde. O futebol é diferente, tá bom? Sou o Paulo de Campinas. A seleção perder de virada surpreendeu você? Sim, porque eu assisti o primeiro tempo. O que eu vi no primeiro tempo, eu não assisti o segundo, eu não posso testemunhar o que aconteceu. Os meus companheiros disseram que o Fabrício Bruno falhou em 2 gols e o Hugo Souza falhou em outro. Muito bem. Mas é assim, ó. É difícil o torcedor entender que a seleção brasileira está sendo construída ainda. E o que o Ancelotti fez, ter trocado mais de meio time, é necessário. E vai acontecer nos 2 próximos jogos, ainda esse ano, jogos amistosos. Não é? Porque não tem outra maneira de ele descobrir. Por exemplo, aconteceu um fato dito pelos meus companheiros, eu não assisti o segundo tempo,
que segundo o próprio técnico e os meus companheiros é verdade. O time tomou um gol e derreteu dentro do campo. Jogador de futebol é parte técnica, parte física e parte mental. Isso também o Ancelotti está conhecendo os caras. O que aconteceu no jogo de hoje não pode acontecer, isso tem que servir de lição. Foi a primeira vez e espero que seja a última. Eu não estou satisfeito não. E fiquei surpreso pelo que eu vi no primeiro tempo. Parabéns pelo seu colega Beretta pelos comentários sobre o Guarani. Refletiu com absoluta fidelidade o que aconteceu com o Guarani. Hermenegildo. Bom dia, amigos da Band. Um forte abraço. Ponte rumo ao título. Vamos pra cima. Gilberto. Bom dia, CH. Tem alguma novidade sobre ingresso para Londrina? Não, eu não tenho, mas à tarde você vai ter. Tá? Maiores informações sobre ingressos. Eu só sei que o estádio cabe em 8.000 espectadores. Eu duvido que a carga de ingresso ultrapasse 500 ingressos. Duvido. Mas vamos aguardar. Você sabe que eu respeito muito a opinião do amigo, então eu pergunto, o Londrina é mais difícil de enfrentar do que o Náutico, em que você apostaria um bom dinheiro? Londrina ou Ponte Preta para ser campeão? Ponte Preta. Só que não é fácil assim, Ale. Não é fácil. Por que eu apostei no Náutico? Porque eu conheço o trabalho do Hélio e conheço os jogadores que estão lá. Eles bobearam na segunda fase? Sim. Não ficaram fora por incompetência do Guarani. Porque eles brincaram com o direito de errar mais do que o Guarani brincou. Só que no momento decisivo, na última partida, foram lá e ganharam o jogo. Simples assim. E acontece no futebol. Agora, entre Ponte e Londrina, Ponte Preta. É isso que eu torço e acho que vai acontecer. O título da Ponte. Como que um clube que tem um presidente popstar que não tem convicção nenhuma sobre futebol vai dar certo? O problema do Guarani é a sua diretoria executiva. Eduardo do Jardim Márcia. Vocês dizem que o Guarani perdeu acesso no empate contra o Náutico e na derrota contra o Brusque. Onde foi feito esse curso de estatística? Para o Náutico, o Guarani perdeu 2 pontos e para o Brusque 3. Para a Ponte 6, na última rodada, jogava dependendo só dele para subir. Quem barrou essa possibilidade? Paulo Neves, você está sendo irônico e você não está entendendo porque você não está respeitando a outra opinião. Simples assim, não é? Se o Náutico não tivesse empatado, quantos pontos ele tinha? 1 a menos. E se o Guarani tivesse ganho? Estou falando só da partida do Náutico. Quantos pontos ele teria a mais? Mais 2. Faz a conta que você vai entender a nossa análise. Tem nada de estatística. Entendeu? Nós fazemos uma projeção e acho que naquele jogo o Guarani não merecia ser castigado da maneira que foi. E foi castigado por a falha do seu goleiro e do sistema defensivo. Além do Alan Santos que fez besteira. Tá bom? Mas eu respeito a sua opinião e muito obrigado pela mensagem. Vocês teriam informação sobre ingressos sobre o jogo de sábado? Quantidade e local de vendas? Não. À tarde é só mandar essa mesma mensagem para o Batista, porque eu acho que já vai ter. Né? A gente está com dificuldade até para poder trabalhar lá, porque o campo é muito tímido, muito acanhado. Será que a Ponte vai trabalhar para entrar o ano que vem na Série B com as contas em dia? Seria muito importante, não? Edson, seria, mas tem o possível, né? E o ideal. Eu não sei se vai ser possível. Sabe aquela história de insistir no erro e esperar resultados diferentes? Vide a Selecinha, uma piada. Jogadores dos times nacionais ganharam dessa seleçãozinha fácil. Renato Grassi. Amigo CH, vamos falar da Ponte pelos próximos 20 dias, coisa linda. Terão que ser criativos para falar do outro time de Campinas, com 4 meses de férias. Abraços, Marcelo Pimentel. O mês de dezembro não conta, porque historicamente a gente tem aqui que ficar se equilibrando. Mas tem o Campeonato Nacional, tem Copa do Brasil, tem muito jogo para a gente transmitir, não é? Não acho que vai ser difícil não. Uma equipe desse tamanho, com a competência modestamente, tirando o Carlos Henrique, que essa equipe tem, eles vão tirar de letra, com toda certeza, para promover, para construir um conteúdo para que você se agrade também, Marcelo, tá bom? Que você esteja satisfeito.
A carga de ingressos da torcida da Ponte será 600 ingressos, por enquanto. Tá bom. Uma mensagem aqui de não sei quem é, Everson Borzucchi, né? Mas está registrado. Faz mais de 40 anos que acompanho o meu Bugrão. Me recordo de vários jogadores de décadas passadas que vestiram o nosso manto e com dignidade. Honraram o nosso manto. Deixaram muitas alegrias, saudades e conquistas para o Guarani e para nós torcedores. Muito diferente desses que estão atualmente. São todos covardes, sem nenhuma dignidade, jamais serão lembrados. Tanto é que nem consigo lembrar o nome desses fracos e covardes jogadores. Espero que a diretoria, que também nem me esforço em saber o nome desses incompetentes, faça uma renovação completa para o Paulistão, que tragam jogadores homens, que tenham dignidade e raça para vestir o nosso manto. Tenho 3 nomes aqui para sugerir. Reinaldo, goleiro do 15 Piracicaba, Michel, lateral direito do 15 e também o técnico Moisés Egert. Luizão do DIC. Está registrado, Luizão. A Ponte Dúbio se classificou para a final por próprio mérito e o Guarani de 18 pontos do quadrangular, só para a Ponte perdeu 6. Ou seja, o time da Ponte é bem melhor. É bem melhor mesmo com a idade alta. Tá bom, galera. Um abraço para você. Cadê o presidente do Guarani? Não vai falar nada? Um ano ridículo. Felipe Ramos. E por aí vai. Pessoal na bronca. 11h47 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Os portões do estádio Brinco de Ouro da Princesa amanheceram pichados. O que está escrito nas pichações? 1978. Respeita a nossa história. Fora parasitas. É claro que eles estão direcionando os protestos à torcida do Guarani, tanto para o CA, o Conselho de Administração, quanto para os jogadores do Guarani, que fizeram esse papelão na segunda fase da Série C do Brasileiro, e o Guarani que permanece na terceira divisão para a próxima temporada. O técnico Matheus Costa, que tem contrato para o Campeonato Paulista, depois da derrota vexatória para a Ponte Preta no último sábado 2-0, culminando com a eliminação do Guarani, ele tentou explicar a situação. A gente achar uma resposta agora nesse momento de cabeça quente, eu não posso ser injusto. Porque, como eu disse, a gente tinha que fazer uma campanha próxima à perfeição para buscar a classificação e a gente conseguiu. E a pressão era tão grande quanto para a gente buscar essa classificação, né? Não podia perder nenhum jogo. Tivemos adversários que estavam a 10, a 13, a 8 jogos sem perder e conseguimos a vitória. Algum detalhe, não tenho dúvida alguma, que faltou para nós. Agora, não tenho essa resposta exata e acho difícil alguém ter essa resposta exata. Agora é só discussões e debates do porquê. Que faltou. Então, agora ninguém vai ter essa resposta de forma concreta e essa explicação. Bom, CH, os jogadores do Guarani estão de férias, ainda não há uma data para eles retornarem ao Brinco e ainda não há um planejamento para 2026. O Farney Coelho recebeu uma proposta do América de Natal, que disputa a 4ª divisão. Ele ainda não respondeu, tem até o fim da semana para responder e não se sabe se ele vai permanecer no Brinco. Ele foi um dos principais responsáveis por montar esse elenco, melhorar o elenco do Guarani. Eu imagino que o Guarani vai ter interesse que ele permaneça no Brinco na próxima temporada. Quanto às categorias de base, no Sub-20 o Guarani está nas semifinais do Paulista, vai encarar o São Paulo em 2 jogos e no Sub-17 vai encarar o Palmeiras em 2 jogos pelas 1/4 de final. Valeu, CH! A gente não pode esquecer que acontecerão eleições, né, nos 2 times. E tudo pro ano que vem pode mudar. Ou não. Depende de quem vença as eleições. 11h50 agora. Temos o Gleger já na ponta da linha? Então vamos com o comentário de Gleger Zorzin falando do Guarani. Tudo bem, Gleger? Bom dia.
Oi, CH, bom dia para você, pro amigo ligado no nossa área aqui da Rádio Bandeirantes. Guarani juntando os cacos aí, né, CH? Não conquistou o acesso, teve na última partida a derrota no Clássico e o Guarani ficou a um empate, né, de conquistar o acesso. Aliás, o Guarani deixou a chance de escapar naquele jogo contra o Náutico em casa, né, onde todo mundo sabe o que aconteceu. O Guarani vencia o jogo, de repente teve uma reviravolta, expulsão daqui, expulsão dali, falha do goleiro e o Guarani acabou tomando o gol de empate, deixando para a última rodada, deixando para o Clássico buscar aí o acesso. E aí todos viram o que aconteceu. Enfim, CH, tá o Guarani dizendo aí que tem A, B, C saindo, chegando, vai renovar, não vai, o Farney fica, não fica. Eu acho que num ano de eleição, e o Guarani vai ter uma eleição aí do CA, né, nos próximos meses aí, não dá para você ter um parâmetro. Acho que tem que sentar a diretoria do Guarani, se reunir, ver o que vai acontecer, ver o que vai fazer, porque não adianta nada você iniciar um planejamento e vamos supor que começa o planejamento dessa diretoria aí e na eleição muda tudo. Como é que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai ser? Então eu acho que é um momento de reflexão, momento de se acertarem dentro do próprio CA para ver o que vai fazer. Eu, por exemplo, e acho até que seria interessante o início de um planejamento para o ano que vem, coisa que o Guarani não teve em 24, demorou o planejamento, demorou as contratações, e aí quase caiu no Paulistão, dificuldade no início do Brasileiro, que depois começou a ser ajustado, e aí o Guarani, mesmo não conquistando nenhum objetivo o Guarani conquistou, mesmo com isso, eu acho que a mudança de rota no meio lá do Campeonato Brasileiro da Série C trouxe um certo alento, né? Trouxe um certo perspectiva positiva que acabou não se concretizando. Então eu acho que tem que sentar a diretoria do Guarani, rever todos os conceitos, rever tudo aquilo que foi feito de positivo e negativo, porém, planejamento em ano de eleição tem que tomar muito cuidado, viu, CH? Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Após vencer o derby por 2-0, o elenco da Ponte Preta recebeu 2 dias de folga e se reapresentou hoje pela manhã no CT do Jardim Eulina. É claro, mesmo com essa vitória super importante no Clássico, os jogadores não tiveram tanto tempo para descansar e nem comemorar, até porque já neste próximo sábado, dia 18, tem a primeira partida da decisão da Série C. A Macaca visita o Londrina lá no estádio VGD em Londrina mesmo. A bola rola a partir das 5 horas da tarde e é claro, você vai conferir tudo aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band Mais TV. Para essa partida, a expectativa do técnico Marcelo Fernandes é poder contar com o retorno do Léo Oliveira. O volante havia sofrido um incômodo no adutor da coxa direita, foi vetado da partida contra o Guarani no último sábado e a expectativa é que ele fique à disposição sim para o primeiro jogo da final. A situação do Gé é um pouco mais delicada, é um processo um pouco mais lento e provavelmente o camisa 9 não fique à disposição do Marcelo para as finais. E agora, CH, nós vamos ouvir as palavras dos 2 jogadores mais importantes nesse último derby 212, o Bruno Lopes e também o Luiz Felipe, os 2 jogadores aí que marcaram os gols da Macaca no Clássico. Vamos ouvir o que eles disseram ao final da partida. Igual eu tava falando, tô muito feliz, cara, fui abençoado por Deus, vinha trabalhando forte, mesmo quando não era titular, e fazer um gol no derby tão importante como que é esse é igual você falou, vai ficar pra história, daqui 100 anos vão lembrar, então eu tô muito feliz, agradecer a Deus, agradecer a minha família que sempre me deu força aí. E vamos por mais, cara, a gente tem mais um passinho aí pra ser campeão. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol, a minha família, minha mulher, meus filhos que estão aí, quero dedicar a eles. Minha mãe tá lá no Rio de Janeiro, minha irmã, minha sobrinha. É muito importante esse gol, pelo momento que eu venho vivendo. E nosso grupo é merecedor, irmão, a gente é guerreiro, estamos batalhando em todos os jogos. E vamos pra essa final aí, se Deus quiser ser campeão.
CH, e ainda falando sobre a final, para a torcida da Ponte Preta que está se programando para ir até Londrina acompanhar a Macaca, o Londrina informou na noite de ontem que foi aberto apenas para quem é sócio torcedor do Tubarão realizar o check-in na partida. A venda para o público geral, isso claramente inclui a torcida visitante Torcida da Macaca, vai abrir na quinta-feira a partir das 8 horas da manhã e a expectativa é que seja liberada uma carga de 800 a 1.000 ingressos para a torcida ponte-pretana. CH. Obrigado, Pepe. E agora comentando a Ponte, Gleger Jorzin. E a Ponte Preta buscando aí o título da Série C, primeiro jogo fora de casa, como é bom, né, CH? Você disputar a final, o último jogo, jogando em casa, ao lado do seu torcedor, importante demais. E a Ponte vai para Londrina, tentando buscar um bom resultado, trazer uma vantagem para Campinas, para ter essa condição de levantar o caneco. A Ponte que vem numa crescente, a Ponte que vem numa sequência extraordinária, e eu quero aqui mais uma vez, eu tenho dito isso sempre, né? Parabenizar o Marcelo Fernandes, que baita treinador, hein? Que baita treinador, que assumiu o time num momento delicadíssimo, num momento de instabilidade, num momento fora de campo catastrófico, e ele conseguiu controlar, conseguiu trazer os atletas para o seu lado, trazer todo o torcedor, e a Ponte conquistando todos os seus objetivos. Ele buscou a classificação, ele buscou o acesso com 2 rodadas de antecedência e agora tem a chance de buscar aí o título, e um título inédito, né, para a galeria da Ponte Preta. Então, sem dúvida nenhuma, tem que parabenizar o Marcelo Fernandes, que tem tudo, viu, CH? Tem tudo para ir em Londrina, trazer um bom resultado. É difícil, é um jogo complicado, né? Jogar lá no campo lá no campo lá em Londrina não é fácil, não vai ser no Café, né? Vai ser lá no outro estádio de Londrina, um pouco mais acanhado. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar.